todos irmãos e nós pertencemos à família de Deus. Individualmente nós somos membros da família de Deus. Esse cântico que nós acabamos de louvar, ele nos lembra disso. Ele nos lembra que somos família de Deus e como família de Deus nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas e amarmos também uns aos outros. Passa por favor onde a gente parou. Pode ir. Aí, volta. Então, queria continuar daqui, irmãos. Vamos ler Efésios 2,19 antes de continuar? Pode ser, irmãos? Efésios capítulo 2, versículo 19. Se os irmãos puderem abrir. Amém? Amém. Vamos ler juntos? Assim, já não sois estrangeiros e inimigos, mas cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Senhor, abençoa mais esse tempo de comunhão na palavra. Amém. Fala aos nossos corações. Pai, é o Senhor quem nos revela o amor do Filho. É o Senhor quem nos revela quem é Jesus. Senhor Jesus, é o Senhor quem revela a igreja. Senhor, fala mais ao nosso coração nessa manhã. Toca nos olhos do nosso coração, toca nos nossos olhos, dá-nos visão espiritual. Espírito Santo, vem e nos guia a toda a verdade. É o Senhor quem convence, Espírito Santo. Ajuda-nos a ganharmos uma compreensão maior de quem nós somos. Ajuda-nos a compreender mais o que é a igreja, quem é a igreja. Ajuda-nos, Senhor, a ganharmos uma compreensão maior da nossa identidade. Senhor, ajuda-nos a entender que a igreja não é um prédio, que a igreja não é uma empresa, que a igreja não é uma organização humana, mas que a igreja é o teu corpo, a igreja é o teu reino, a igreja é composta daqueles que se tornaram cidadãos do reino. A igreja é a tua família, ó Deus. Fala mais aos nossos corações nessa manhã, revelando-nos a verdade por meio da tua palavra, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, é interessante quando nós consideramos a maneira como a igreja é revelada na palavra, e nós entendemos então que cada metáfora que é usada para falar da igreja, quando eu falo de metáfora, eu estou falando de figuras. Paulo ele fala da igreja usando metáforas que representam o nosso viver cristão. Então ele fala da igreja como o corpo de Cristo, ele fala da igreja como um edifício, ele fala da igreja como reino, ele fala da igreja como família, e todas essas metáforas, elas representam diferentes aspectos do nosso viver cristão. E quando fala da família, de que nós somos família, irmãos, isso indica vida, isso indica desfrute, isso indica um relacionamento pessoal com Deus. Nós cremos, irmãos, num Deus pessoal. Deus não é uma energia, não é apenas uma força atuante no universo. Deus é o nosso Pai. Amém. E nós podemos nos relacionar com o Pai. O Senhor Jesus, Ele é
noivo. E como igreja, irmãos, nós podemos nos relacionar com o nosso amado. Então, quando fala de família, fala de relacionamento, um relacionamento pessoal, fala de intimidade, intimidade com Cristo, intimidade com Deus. Avança, por favor, João, mais um. Se você prestar atenção na Bíblia, a Bíblia ela revela isso, que Deus é nosso Pai. 1 João 3,1, João diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia fala também que nós, como pais, mesmo nós sendo maus, nós sabemos dar bons presentes para os nossos filhos. A Bíblia fala que se um filho pede para o pai pão, nenhum pai vai dar uma serpente ou um escorpião. E daí a Bíblia fala que muito mais Deus, o nosso Pai Celestial, Ele dá boas dádivas para os seus filhos. A Bíblia também revela que, como igreja, nós somos a noiva de Cristo. A palavra do Senhor fala que Cristo, Ele amou a igreja e Ele se entregou por amor a ela. E aqueles que são maridos, também precisamos amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E Cristo, Ele alimenta a igreja. Cristo, Ele cuida da igreja. A palavra fala que a esposa é a parte mais frágil. E a esposa, ela precisa de cuidado. Irmãos, nós precisamos ser homens. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? E cuidar das nossas esposas, como Cristo cuida da igreja. Ele alimenta. Irmãos, como podemos descansar? A igreja é do Senhor. A igreja não é minha. A igreja não é sua. A igreja é do Senhor. Se eu, com a força do meu braço, desejo estar no controle da igreja, irmãos, então quanta ansiedade isso gera no meu coração, quanta preocupação. Tenho experimentado um pouco, irmão, de irmãos virem e pedirem ajuda. Eu vejo quantos irmãos procuram irmão Zaga para ter comunhão, quantos problemas no nosso meio, quantas situações que surgem. Irmãos, se vocês dependessem do irmão Zaga, se vocês dependessem de mim, se vocês dependessem do Josiano, do Alvane, dos irmãos que estão à frente na liderança servindo, irmãos, eu diria: puxa, fiquem preocupados, porque eu vejo que eu não dou conta. São problemas que às vezes nós nos preocupamos, e agora? Como lidar com isso? Como resolver? Mas nós cremos, irmãos, que a igreja é do Senhor Jesus. Amém. E Ele cuida da igreja. Amém. Tem algo maravilhoso no Antigo Testamento que nós precisamos aprender. Quando Davi estava diante dos seus inimigos, tinha algo que ele praticava de maneira muito constante. Ele ia e consultava o Senhor. Ele perguntava: Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo ir? Eu devo enfrentar o inimigo? Ou eu devo ficar? Eu penso que muitas irmãs também fazem isso. Irmãs que têm aprendido a submissão, que têm aprendido que Cristo é a cabeça da igreja e de que o marido é a cabeça da esposa. Eu acredito que muitas irmãs também consultam o marido
antes de tomar decisões. Eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de família, irmãos. Como noivas, nós precisamos aprender a consultar o nosso marido, o nosso noivo, consultar o Senhor. E crer, irmãos, que Ele tem a direção. Ele tem a direção. É interessante você ver como o Senhor Ele dá direção para nós, a respeito de todos os assuntos. São muitos assuntos que preocupam o nosso coração. São muitas decisões para se tomar na nossa vida pessoal e também na igreja. Mas é fato, irmãos, o Senhor, Ele cuida de nós. E se nós formos humildes, e se nós formos até Ele, irmãos, às vezes, alguns jovens vêm pedir conselho. E o sentimento que eu tenho é: Senhor, o que eu vou dizer para esse jovem? Porque nem eu sei o que seria melhor naquela situação. Mas eu tenho provado, irmãos, que quando nós consultamos o Senhor, como a palavra diz, é uma voz que nós ouvimos por detrás dizendo: vai para a direita, vai para a esquerda. Você tem tido experiência disso? Eu estou numa situação, no ano que vem, de novo, termina o ano, aquela situação das aulas. E vai ser, eu não vou poder continuar nas duas escolas particulares que eu dou aula. Eu estou diante de uma decisão. E aquela coisa, que decisão tomar? Eu tenho preferência, mas a minha preferência, eu não estou certo de que ela é a melhor escolha. Eu sou incapaz de conhecer o dia de amanhã. Eu não sei tomar decisão, irmãos, porque eu não enxergo o futuro, eu não sei o que é melhor. Não estou falando apenas do melhor no aspecto financeiro, mas eu estou falando do melhor para a minha vida com Deus, para o meu serviço ao Senhor. Quem é que pode me ajudar, irmãos? É o Senhor Jesus. Amém. Como meu marido, como meu noivo, aquele que cuida e aquele que alimenta. Amém. A palavra também revela que o Espírito Santo está buscando uma casa. Nós estamos sendo edificados. Em Efésios 2, 20 a 22, é interessante esses versículos. Fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Isso significa que a igreja, irmãos, ela não está edificada sobre tendências modernas. Ela está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, aquilo que eles disseram. Nós não estamos sendo levados por tendências modernas, mas é aquilo que o Senhor falou por meio dos seus apóstolos e profetas. E aqui fala que Ele mesmo, Cristo Jesus, é a pedra angular, no qual todo edifício, está falando da igreja, da nossa experiência coletiva, bem ajustado, crescendo para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A Bíblia fala que nós individualmente somos santuário do Espírito Santo. Mas aqui em Efésios 2 está falando que como igreja, nós também estamos sendo edificados para juntos sermos a habitação de Deus no Espírito. Pedro, ele também fala isso na sua epístola, ele também revela isso. Os irmãos sabem, o significado de Pedro é pedra. E isso muito impressionou Pedro. O Senhor revelou para Pedro a igreja. E em 1 Pedro 2, a partir do versículo 4 fala: chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Está falando de Jesus. Também vós mesmos. Jesus é a pedra angular.
Ele é a base desse edifício. E nós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, se nós prestarmos atenção, nós vamos entender que o propósito de Deus é que o Pai está buscando filhos maduros. O filho está buscando uma noiva ataviada, uma noiva adornada, uma noiva que está se preparando para o casamento. E o Espírito Santo está buscando uma habitação. Isso não diz respeito apenas à nossa vida individual, diz respeito também à nossa vida coletiva. Então aqui nós estamos falando de família. Em 1 Timóteo 5, 1 a 2 e Gálatas 6, 10, fala, irmãos, que como família, é interessante essas duas passagens. Gálatas 6 fala do nosso dever como cristãos de fazer o bem. E daí Paulo fala muito mais para com os da família da fé. Vamos ler esse versículo junto, eu acho que é melhor. Gálatas 6, 10. Gálatas 6, 10, amém? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem, mas principalmente, vamos ler de novo, irmãos? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. É dever do cristão, irmãos, fazer o bem para todos, praticarmos o bem, fazermos o bem para o nosso próximo. Josiane teve no acampamento dando uma oficina sobre pontualidade e assiduidade. E daí foi muito bom, na minha opinião foi muito bom. E daí eu compartilhei a minha experiência. Teve um dia que eu cheguei atrasado no meu trabalho por conta de uma situação séria, o Senhor sabe. Eu cheguei 10 minutos atrasado. E nessa escola que eu dou aula tem um rapaz que ele fica lá com o papel, ele é o auxiliar docente. Daí ele fica com o papel, a hora que ele percebe que um professor chega atrasado, ele anota o nome, depois ele vem, assina aí. E daí ele falou, o diretor te viu. Assina aí. E daí nesse mês, eu já vi no meu lerite, na verdade eu já recebi agora, veio descontado, R$6 de 10 minutos atrasado, mas quase R$150 de descanso semanal remunerado. Então eu perdi aproximadamente R$150 por ter chego 10 minutos atrasado. Daí eu falo para os irmãos, eu estou lá na escola outros dias e vejo outros professores chegando atrasados. No meu natural, o sentimento que vem ele. Só eu vou pagar o preço e ele. Irmãos, é nosso dever fazer o bem para todos. Ele é problema dele. E eu não estou falando isso com um sentimento ruim, não. Eu estou falando que, quanto aos outros, eu devo fazer o bem. Eu não devo buscar vingança, eu não devo buscar retaliação, eu não devo desejar o mal de ninguém. Eu devo buscar diante de Deus ter uma boa consciência. E cada indivíduo é responsável diante de Deus. Eu não devo olhar para os outros e desejar o mal para eles nessa situação.
Eu errei, eu pago o preço. Quanto a eles, eu devo ter misericórdia. Mas aqui Paulo está falando que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente para os da família da fé. Irmãos, o Crisman, ele falou de brincadeiras. Ele falou de testemunho. Que nós somos cristãos nas reuniões, mas também devemos ser cristãos no nosso ambiente de trabalho. Quando nós saímos daqui, irmãos, isso não significa que nós nos apartamos de Cristo ou que deixamos de ser cristãos. A vida cristã não envolve apenas a vida de reuniões, ela também envolve o viver familiar, o viver social, o viver de reuniões e a batalha espiritual. É um desafio ser cristão em casa. É um desafio ser cristão para nossa esposa, para diante dos nossos filhos. É um desafio ser um cristão diante do nosso patrão, diante dos nossos colegas de trabalho. É interessante você perceber na Bíblia que apenas 2 vezes aparece a palavra cristão. E a primeira vez que aparece a palavra cristão na Bíblia, não é porque os discípulos, eles se intitularam, mas eles foram chamados por outros de cristãos. Porque viram no viver deles que eles eram parecidos com Cristo, seguidores de Cristo. Então é normal, no mundo você vê essas brincadeiras. Tem sido muito discutido novamente sobre bullying nos nossos dias. Os irmãos sabem o que é bullying, irmãos? Os irmãos mais velhos sabem o que é bullying? O que é bullying? Ficar zombando, tirando sarro, colocando apelidos, persegue, critica, tira sarro da deficiência dos outros. Oi? Oprimindo, não é? Essas coisas no mundo são bastante comuns. Mas e na igreja, irmãos? Eu vou falar de algo que eu já me arrependi, viu, irmãos? Eu creio que esse assunto já está tratado diante do Senhor, mas é algo que está me ocorrendo. Eu lembro que na minha adolescência, a Nor, a Maristela, elas traziam alguns jovens, alguns adolescentes que moravam ali perto da casa delas para reunião. E tinha um menino que ele tinha raspado a cabeça. E eu comecei a brincar com ele, chamando ele de careca, falando de careca e tal, chamando ele de careca. Mais tarde eu fiquei sabendo que ele deixou de vir para a reunião por causa dessa minha brincadeira. Os irmãos percebem? Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Nós somos da família da fé. Não é bom que essas coisas existam no nosso meio. Precisamos realmente nos policiar quanto a brincadeiras. Nós brasileiros somos muito dados a isso. Tem um versículo na Bíblia que eu não vou lembrar agora do endereço, mas que diz assim: faz algo, coloca fogo na outra pessoa. O versículo fala assim: coloca fogo na outra pessoa, e depois diz: foi brincadeira. A nossa cultura brasileira é assim, irmãos. Como brasileiro, nós somos zombadores, mas graças ao Senhor, nós não somos mais apenas brasileiros, nós nos tornamos cidadãos do reino. Amém. E como cidadãos do reino, nós precisamos deixar o Senhor nos transformar. Amém. Eu estou falando essas coisas porque eu sei que no nosso meio, nós também fazemos essas coisas. E precisamos tomar cuidado para não ofendermos
aqueles que são da família da fé. Chocarrices, a Bíblia também fala disso como um pecado contra o Espírito Santo. Isso está em Efésios: não entristeçais o Espírito Santo. Se você pegar o contexto desse versículo, uma das coisas que está lá é chocarrice, é brincadeira, é zombaria. 1 Timóteo 5, do 1 ao 2, fala assim, vamos ler também juntos, irmãos? 1 Timóteo 5. É interessante esse contexto de família. Aqui, Paulo está falando para Timóteo. Timóteo era um jovem, mas era um jovem presbítero, era um jovem que servia na igreja. E Paulo está falando para ele como é que ele tinha que tratar os irmãos, quando ele fosse lidar com os irmãos, quando ele precisasse repreender, quando ele precisasse chamar a atenção dos irmãos. Então ele diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Então, quando você for lidar com algum irmão para corrigir, para dizer algo, se esse irmão é mais velho que você, trate esse irmão, fale com esse irmão com o tom que você falaria para um pai, para o seu pai. Você sai gritando para o seu pai? E quando você fala com o seu pai, você percebe que o tom é tom de amor? Os irmãos percebem que quando nós tratamos com as pessoas que nós não temos nenhum afeto, pessoas que nós não conhecemos, pode ser que isso desperte em nós mágoa, ira. Mas quando é alguém da família, alguém que nós temos afeto, e a gente vê agindo errado, qual é o sentimento? Tristeza. Tristeza você só tem por alguém que você tem afeto. Se você não tem afeto, o sentimento é de ira, é de mágoa. E às vezes é possível que você veja o seu irmão agindo mal, o seu pai, a sua mãe agindo mal. Mas como é que você deve tratar? Como é que você trata o seu pai se você vê o seu pai fazendo algo errado? Que se lasca ele que... É assim. Eu imagino que como filhos amorosos a gente fala: pai, não é assim. Pai, não é o melhor. Mãe, não é assim, mas é com amor, não é? Então Paulo está ensinando como tratar os irmãos, porque os irmãos são da família da fé. Amém. E ainda, passa um slide por favor, Leão. Eu vou parar aqui e só dizendo o seguinte: eu queria lembrar aquele versículo que o irmão Vladimir leu ontem para nós, quando fala que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus foram até onde ele estava, e como tinha muita gente ali, eles não conseguiram, então alguém foi dizer para Jesus: a sua mãe e os seus irmãos estão aí. E o que Jesus falou para eles? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Irmãos, a família de Deus são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e praticam. O Senhor disse isso no Antigo Testamento para o povo de Israel: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Olha um C aí, irmãos, olha uma condição. Se vocês ouvirem, ouvir aí significa dar ouvido, significa estar disposto a obedecer. E
e guardar a minha aliança. Se vocês fizerem isso, então vocês vão ser a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Mas os irmãos percebem o ser. O livro de Apocalipse tem várias promessas para os cristãos. Aqueles que creram, aqueles que ouvem a palavra do Senhor e praticam, aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus, reinarão com o Senhor, reinarão 1000 anos com o Senhor, reinarão pelos séculos dos séculos com o Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Isso, irmãos, que isso possa se cumprir na vida de todos nós. Amém. Mas isso vai se cumprir na vida daqueles que ouvirem a palavra do Senhor e guardarem. Não pense que só pelo fato de nós estarmos aqui na igreja, eu sou da família de Deus. Os religiosos da época de Jesus, foi dito isso ontem, eles pensavam que eles eram filhos de Abraão, herdeiros, de Abraão. Mas o Senhor falou para eles: tem cobradores de impostos e prostitutas que estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Eu lembro aqui de Zaqueu, eu lembro aqui de Mateus, eu lembro aqui de Raabe. Em 1 Pedro 2,9, Pedro disse isso: vós, porém, sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas você precisa entender quem é esse vós, porque antes lá fala também de ouvir, de obedecer, de crer. Então, irmãos, que essas palavras possam se cumprir nas nossas vidas. Amém. O irmão Gino, que dormiu no Senhor ontem, ele ensinava, e outros irmãos também ensinam isso, mostram isso. Nós também aprendemos isso com o irmão Dom. Quando fala do reino, quando fala do galardão, existem diferentes níveis de glória. Não pense que todo cristão vai receber o mesmo galardão. Existem diferentes níveis de glória. Eu não tenho tempo para falar mais disso. Na verdade, esse é um assunto que nós precisamos ainda buscar entender melhor, conhecer mais. Um irmão compartilhou uma palavra sobre isso no acampamento também, mostrando, falando de Zadok, o sacerdote, e falando do galardão por vir, que alguns vão servir no templo, e alguns sacerdotes vão servir nas portas, mas outros sacerdotes eles vão poder entrar no Santo dos Santos e contemplar a face do Senhor. No passado nós dizíamos assim: eu ficar na porta tá bom, para mim o importante é estar lá, só estar na porta tá bom. Irmão, só estar na porta tá bom? Irmãos, eu quero contemplar a face do Senhor. Eu quero poder ter o direito de entrar no Santo dos Santos e contemplar a face do Senhor. Existem níveis de glória. O Senhor mesmo falou, sobre quem estaria sentado à direita ou à esquerda. É o Pai que vai definir isso daí. E depende do que, irmãos? Depende de nós diligentemente ouvirmos a voz do Senhor e guardarmos a aliança do Senhor. Amém? Vamos partir o pão, irmãos?